Bom dia. A Procuradoria-Geral da República está lidando com uma proposta da OAB para haver um acordo com 1.156 réus entre os 1.390 presos. O que é esse acordo? A pessoa tem que confessar o crime, tem que ser réu primário e não pode ter antecedentes criminais. Aí eu fico perguntando, como assim confessar o crime? A pessoa está convicta que não praticou nenhum crime. Por quê? Porque, segundo a própria Procuradoria, são pessoas que não tiveram participação nas invasões, né? Ação direta, de forma pessoal, ou seja, não entrar no Palácio do Planalto, no Supremo, no Congresso Nacional. Aí eu fico perguntando, então por que foram presos? Né? Porque antes disso está lá escrito na Constituição liberdade de expressão, direito de manifestação, liberdade de reunião sem armas. Né? Bom, e aí havendo o acordo, e se o ministro Moraes concordar, né, aí vai para o arquivo, simplesmente arquive-se. Eles já são réus, mas o processo acaba. Né? Eu acho que o acordo vai conter mais o seguinte, que eles se comprometem a não acionar o Estado brasileiro, pedindo indenização por abuso de autoridade, por prisão indevida, né? Talvez inclua isso para dar um descanso para o Estado brasileiro. Bom, enquanto isso, o Supremo está votando em 70, a proposta de mais 70 serem convertidos em réus, 70 denúncias. Ou seja, já está um total de 1.360 réus. Está aí uma questão a ser considerada. Parece que o Estado brasileiro está sentindo que entrou em algo que foi muito longe, que não deveria ter ido muito longe, né? Que essas pessoas poderiam apenas voltar frustradas para casa e ponto final, né? E pegar aqueles que realmente invadiram e promoveram vandalismo. Isso não tem a menor dúvida. Bom, um outro caso de ontem, foi divulgada uma entrevista do podcast do Reinaldo Azevedo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele disse o seguinte: a Câmara dos Deputados está com um poder muito grande e não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Ela está com um poder que nunca vi na minha vida. Tem que haver uma moderação que tem que ser construída. Fecha aspas. Pois é, estranho, né? Ele está se queixando, é o Poder Executivo se queixando da Câmara dos Deputados. E eu acho que é uma queixa injusta pelo seguinte: em primeiro lugar, porque a Câmara é o poder direto do povo. São os representantes do povo. O Senado são os representantes dos estados. E o Poder Legislativo é o primeiro dos poderes, segundo a Constituição. É o mais importante dos poderes. É o exercício da democracia. E, em segundo lugar, é um poder que está sem poder. Porque a inviolabilidade do mandato já foi tratorada, né? E legislar não ficou só com o Congresso, o Supremo legisla também, como é o caso aí que a gente viu recente, o mais recente é sobre quantas gramas o sujeito pode conduzir de maconha para não ser preso, né? Isso é pura legislação do Congresso Nacional dos Representantes do Povo. Então eu acho que o ministro da Fazenda não está vendo isso, né? E não sei, mas de qualquer forma ele ligou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para se explicar, para dizer que não está criticando a Câmara. Eu não sei como explicar uma coisa que está tão clara assim. E por último, não tem como não falar na eleição argentina, né, em que o Javier Milei surpreendeu todo mundo, é um ultraliberal, ele até se chama de anarcocapitalista.
E ganhou muito melhor que ganharam no primeiro turno o Fernandes e o Macri lá atrás. Ele dobrou praticamente, né? Surpreendeu. É o povo que não aguenta mais, né? E interessante é que, em primeiro lugar, ficou o Javier Milei, em segundo lugar, a Patrícia Bullrich, que é direita, e só em terceiro lugar veio o Sergio Massa, que é o ministro da Economia, que está com 115% de inflação, com dólar a mais de 600 pesos por dólar, né? Só podia dar isso, que é esquerda, peronismo, kirchnerismo, né? E aí a gente olha para as relações Brasil-Argentina e Mercosul e vê que vai haver uma inversão. Antes era Fernandes versus Bolsonaro, opositor à ideologia do outro. Aí entrou Lula e está lá o Fernandes, mas logo o Fernandes vai sair. Entrando o Javier Milei, vai ser de novo Lula versus Javier Milei totalmente contrário às ideias de Lula. E mais, fica o Brasil sozinho no Mercosul, porque nesta terça-feira entra um novo presidente do Paraguai, até o presidente Lula está lá, né? E é do Partido Colorado, é um candidato conservador que trabalhou no FMI, é muito parecido com Campos Neto, nosso presidente do Banco Central, né? O Santiago Peña é um jovem de 44 anos, economista, com doutorado lá em Colômbia, Nova York, né? E lá no Uruguai é o Lacalle Pou, né? Então vai ficar o Brasil sozinho a partir de outubro, né, quando vier o primeiro turno. Tudo indica, né, o turno final, aliás, tudo indica que Milei está se encaminhando por uma consolidação, né? Ainda mais se ele conseguir o apoio da Bullrich, né? Vai ter que haver muito entendimento aí. De Brasília, Alexandre Garcia.